Fala, galera, tudo bom, pessoal? Dando prosseguimento ao conteúdo de colocação pronominal, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, especificamente próclise. Vamos avançar agora, então, para a próxima regra, tá? Deixa eu só colocar para apresentar. Aí, pessoal, bora lá. Então, vocês vão perceber, gente, que depois daquela regra lá, eu tenho a regra também dos pronomes relativos. Então, sempre quando vocês tiverem os pronomes relativos atraem para frente também o pronome oblíquo. Então, quem são os pronomes relativos? O nosso que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo e o onde, tá? Esses pronomes relativos, pessoal, nós vamos estudar ele com bastante ênfase, porque geralmente cai em concursos públicos o que, retomando a pessoa ou coisa, tá? Pode muito bem ser substituído, sem prejuízo da frase, por o qual, por a qual, por os quais, por as quais. Esse pronome relativo aqui, ele abre uma oração subordinada, aditiva, restritiva ou explicativa. Esse que, ele atrai o pronome para frente. Então, esse que, ele retoma a pessoa ou coisa. Então, esse que, ele pode vir com preposição. Deixa eu só colocar preposição antes. O quem retoma a pessoa é obrigatório o uso de preposição. Aqui dentro vocês vão ter um objeto direto preposicionado. Esses elementos também atraem o pronome oblíquo para frente. Esses elementos aqui, eles podem vir com preposição também. O cujo, tá? Que muita gente erra. Ele tem que vir entre dois substantivos, ele dá uma ideia de posse. O onde, diferente do aonde. Então, onde denotando verbos estáticos, aonde denotando verbos de movimento. Então, são elementos aqui, pessoal, extremamente importantes para nossos pronomes relativos, tá? Mas especialmente para pronomes em si. Então, vamos lá. Então, todos atraem para frente. Então, deixa eu colocar um exemplo aqui. Ali, ó, mesmo quem, então pronome relativo, indiscutivelmente. Vocês vão verificar agora aqui dentro, pessoal, que eu tenho vírgula e vírgula, então elemento intercalado, oração intercalada, o comentário do autor. Por mais, pessoal, que ele esteja aqui, por mais que ele esteja aqui, o que vocês vão olhar? Vocês vão olhar essa vírgula e vão dizer, ah, então é encontrar-se. Calmo, não, pessoal, não. Não, justamente porque aqui vocês têm um elemento intercalado, tá? Vocês têm esse elemento intercalado. Se eu pudesse tirar esse elemento, como é que ficaria? Olha aqui. Ficaria assim, ó. Ó, vou até tirar a vírgula aqui, ó. Mesmo quem se encontra calmo, vírgula, padece. Então, o fato de eu ter esse elemento intercalado aqui dentro, pessoal, não me dá faculdade para dizer que esse elemento agora aqui, por justamente essa vírgula aqui, ele é atraído pro verbo, para depois do verbo, que nem no nosso caso lá de advérbio virgulado ou não virgulado, tá? Até porque essa vírgula aqui, ela pertence a essa vírgula também, ou seja, a todo esse elemento intercalado. Próximo que vocês vão ter ali, pessoal, novamente, ó, mesmo quem se encontra calmo, padece. Então, eu só explico em relação ao uso ou não uso daquele elemento intercalado, oração intercalada ou comentário do autor. Olha os pronomes relativos, pessoal, já retomando, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, onde. Pronome relativo, pessoal, atrai o pronome oblíquo para frente. Identificaram-se duas pessoas, as quais, então, pronome relativo, se afogaram no balneário, o qual se encontrava sem fiscalização. Até aqui, pessoal, vou fazer o seguinte: não é objeto para nós, mas poderia muito bem ser colocado desse jeito aqui, tá?
Pronomes substantivos definidos antes de verbo. Primeira coisa, o que é um pronome substantivo e um pronome adjetivo? Eu já expliquei naquela aula, tá? Pronome substantivo e pronome adjetivo é quando ele tem valor de substantivo, e ter valor de não significa ser. E pronome adjetivo é quando ele tem valor de adjetivo. Então, significa, não quer dizer que ele significa que é adjetivo, tá? Então, ter valor não significa que ele é, não significa ser. Então, pronomes substantivos para nós aqui dentro, pessoal, então, são quem? O tudo, o nada, o ninguém, alguém. Então, vocês vão ter agora aqui dentro, que eu comentei, geralmente quando eu trabalho com pronomes, com substantivo, adjetivo, artigo, numeral, ou seja, as 10 classes de palavras gramaticais, como é que eu trabalho elas? Eu trabalho no ponto de vista da semântica, no ponto de vista da morfologia e no ponto de vista da sintaxe. Então, vocês vão perceber que no ponto de vista da semântica, os nossos pronomes, eles geralmente variam na língua portuguesa, tá? Na semântica e na morfologia, mais precisamente morfologia. Então, uma classe de palavra gramatical que geralmente varia. Então, tem dentro dos pronomes alguns elementos, alguns vocábulos que não variam, que vocês vão ter agora aqui. Algumas, invariável, algo. Nenhum, nenhumas, tudo, todo, toda, todos, todas, que são os pronomes indefinidos, né? Vocês têm que cuidar quando o artigo dá a ideia de inteiro, totalidade, quando vocês tiram o artigo, dá uma ideia de qualquer. Nada, outro, outra, outros, outras, mais ou menos. Bastante ou bastantes, que a gente usa bastantes quando é muitos, lá na parte da concordância nominal. Então, bastantes pessoas foram à reunião. Realmente é um pronome adjetivo, né? Bastantes pessoas, pessoa substantivo, bastantes, ele é um pronome adjetivo. Alguém, muito, muita, muitos, muitas, também usado como advérbio de intensidade, né? Quem, que depois a gente vai trabalhar com os pronomes indefinidos. Desculpa, interrogativos. Certo, certa, certos e certas, ou trem, que é pessoa. Vário, várias, vários, várias, os demais. Quanto, quanta, quantos, quantas, cada. Tanto, tanta, tantos, tantas, que, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns, umas. Tem que cuidar esse uma, uns, umas, que ele pode ser para nós também o numeral, tá? Cuidem, atentem para isso aqui. Curiosidades em relação aos artigos. Tem um vídeo relacionado a isso, pessoal, em que eu faço ou pelo menos tento fazer uma distinção entre esses elementos, tá? E esse uma, uns, umas, ele sempre vai estar muito próximo daquele elemento que. Então, umas pessoas que. Então, aquele que. Tá? É um pronome realmente indefinido. Poucos te darão oportunidades na vida. Então, poucos, pronome indefinido. E aqui agora vocês vão ter esse elemento, tá? Poucos te darão oportunidade na vida. Portanto, estude para que consiga realizar teus sonhos, tá? Poucos homens. Olhem agora, gente. Qual a diferença do de cima para o de baixo? Pessoal, poucos te darão. Quem é que dará? Poucos. Pronome substantivo, tá? Pronome substantivo. Pronome adjetivo, tá? Então, vocês vão verificar agora aqui dentro, pronome substantivo, porque ele exerce a função de substantivo. Ó, poucos homens te ajudarão a concretizar o sonho de ser concursado. Então, olhem para cá, pessoal. No entanto, cabe salientar que é uma forma facultativa diante dessa situação, ou seja, quando está empregado na função de pronome adjetivo, com valor de adjetivo, que é o caso aqui dentro, pessoal. Olhem o caso aqui dentro. Poucos homens te ajudarão, poucos homens ajudarão te. Geralmente, pessoal, usamos no nosso trato do dia a dia aqui, pessoal. Aqui. Vou só colocar um pouquinho aqui. Ó, verbo, colocação pronominal aqui. Eufonicamente fica melhor, né? Quem é que te ajudará? Poucos homens. Homens é o nosso substantivo, poucos, como consequência, é um pronome indefinido? Sim!
mas aqui dentro ele está dentro de um contexto. Então, nesse contexto, ele passa para nós a ser um pronome adjetivo. Tem valor de pronome adjetivo. Então, se torna facultativo. Pessoal, nesses facultativos, deixa eu só colocar o casaco. Nesses facultativos, gente, não se preocupem, tá? Por que não se preocupe, pessoal? Porque se ele é facultativo, por mais que tu não saiba, tu vai acertar, tá? Tu vai acertar. Por quê? Porque ele é facultativo, tá? Então, geralmente, aqui dentro, vocês vão colocar poucos homens te ajudarão, não poucos homens ajudarão te. Próximo que vocês vão ter ali dentro, pessoal, os pronomes interrogativos. Então, quem são os pronomes interrogativos? Quem, que, quais. Pronome interrogativo com o nosso sinal de pontuação. Tá? Ponto de interrogação. Cuidem, pessoal, os pronomes interrogativos aqui também, gente, tá? Cuidem os pronomes interrogativos. Ó, quem te fez? Quem é que te fez essa pergunta absurda? Quem? Pronome interrogativo, mas é um pronome substantivo. Quais pessoas te incomodaram com isso? Quem é que tem? Quais pessoas? Então, o que vai acontecer? Pessoas é o substantivo, quais é um pronome adjetivo. Vou repetir, pronome adjetivo, tá? A preposição em e o verbo no gerúndio. O que é gerúndio, pessoal? O que é gerúndio? Gerúndio. Gerúndio, para nós, é NDO ou NDA. Particípio A do ido, infinitivo R. Então, bora lá. Aqui, pessoal, ó, em se, olha aqui, em se, tratando de amigos, vírgula, prefiro ficar sozinho, tá? Então, cuidem agora aqui, pessoal, cuidem esse em mais o teu verbo no gerúndio. Aqui, pessoal, tá? Olhem para cá, para a gente poder confirmar aqui dentro, tá? Ah, eu trago, pessoal, agora aqui me lembrei, tá? Eu trago uma explicação da preposição, tá? Que é uma unidade linguística desprovida de independência, ou seja, ela é conhecida também como elemento de ligação. Ela liga uma palavra com palavra, palavra com oração, oração com oração, tá? A gente vai estudar bastante lá na parte de preposição. Então, eu trago para vocês as preposições essenciais, ou seja, que realmente nasceram preposições, e as preposições acidentais, que elas, a depender do período, podem se tornar preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e trás. E acidentais, pessoal, algumas conjunções que viram, né? Como, conforme, segundo, consoante, mediante, durante, visto, que é devido a, por causa de e como. Olha um exemplo. Em se tratando de amizades, eu sempre escolho as pessoas as quais, pronome relativo, né? Tem alma transparente. Aí não deixa de ser verdade, né, pessoal? Ó, em se tratando. Certas conjunções coordenadas, cuidem, pessoal, certas conjunções coordenadas aditivas e adversativas antes do verbo. Tá? Então, o que é a oração coordenada? Então, vou explicar para vocês através do 4.5.2.7. Vou explicar o que é uma aditiva, que me dá uma ideia de soma, e adversativo, que dá uma ideia de oposição ou negação. Então, João estudou, vírgula, mas, porém, todavia, contudo, não passou. João estuda e trabalha, e nem, mas, também, mas ainda.
tá? Que são os elementos aditivos e adversativos. Então, pertence ao período composto por coordenação, não subordinação, tá? Que é o que eu trago para vocês aqui. Explico o que é um período composto por coordenação, um período composto por subordinação, tá? O período simples é aquele período que apresenta um único verbo ou uma locução verbal. Me cuide bastante com locução verbal. Então, a locução verbal são 2 ou mais verbos com valor semântico de um único verbo. Atentem, cuide para isso aqui. Tá? Ó, as orações coordenadas, tá? Aí eu explico as assindéticas e sindéticas, tá? Tento trazer para vocês agora aqui dentro uma explicação muito bem minuciosa desse conteúdo para vocês, tá? Muito bem minuciosa desse conteúdo para vocês. E orações coordenadas, sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Trago alguns exemplos agora aqui também. E depois, pessoal, ó, aqui, ó, tá? Aqui. Ó, ora me convida, ora não me convida. Então, esse dando uma ideia de alternância também, né? Não foi ao cinema nem nesse nem para nós aqui dando ideia de e nem mas também, mas ainda. Ou seja, resumindo, deixa eu só colocar aqui, ó, ora, ora, tá? Dando uma ideia de quê, pessoal? Dando uma ideia de alternância, né? E esse nem dando ideia de adição. No caso desse aqui, gente, só fazendo uma ressalva, deixa eu colocar aqui, deixar bem explicado esse conteúdo, é por causa desse não também, né? Que é um advérbio, o advérbio de negação, tá? Ali entra naquela primeira regrinha lá de cima. Próximo, pessoal, orações exclamativas e optativas, as quais exprimem desejo. Quando se ofendem por nada, rapazes. Deus te proteja, ó, meu filho querido. Com o infinitivo flexionado, precedido de preposição. O que é infinitivo, pessoal? Ar, ir. Ar mais em, mais em e ir mais em. Tá? Cuidem o infinitivo, porque muita gente acha que o infinitivo, pessoal, só termina necessariamente para nós. Claro, o infinitivo termina em R, né? Então, vogal temática de primeira, ar, segunda, terceira, ir. Ar mais em, mais em e ir mais em. Beleza. O que muita gente não sabe aqui dentro, que cabe uma baita de uma ressalva, é o seguinte, que existe também as formas flexionadas, que é o ar mais em, que é o er mais em e que é o ir mais em. Então, eu posso falar muito bem cantar, cantarem, partir, partirem, vender. Opa, desculpa. Partir, partirem, vender, venderem. Cantar, cantarem, partir, partirem e vender, venderem. Que é agora nosso vender, mas em aqui dentro. Muito importante essas formas flexionadas lá na parte da preposição. Desculpa, preposição do artigo. Você se lembra lá na parte do artigo que eu falei para vocês da preposição mais artigo mais verbo no infinitivo? Ó, antes de eles falarem, vírgula, falaremos. Então, vocês vão perceber agora aqui dentro, pessoal, falarem, ó, ar mais em, ó, ar mais em, tá? Que pode ser muito bem infinitivo flexionado também. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Todo mundo tá entendendo? Qualquer coisinha, pessoal, entre em contato comigo que eu prontamente atendo vocês, tá? Então, eu vou parar esse vídeo para não se tornar tão extenso assim. E no próximo nós voltamos, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês têm com o meu serviço, tá, gente?